eu escolhi a arte reborn. E escolhi como um hobby a princípio, e fui percebendo com o tempo que tinha mais gente querendo comprar o meu trabalho do que gente fazendo bebê reborn. E esse meu hobby, de uma hora para outra, se transformou numa fonte de renda que eu não esperava, que eu não imaginava. Não tinha a menor ideia de que isso podia acontecer comigo. Eu comecei a pintar os bebezinhos por hobby e também para preencher o meu tempo livre, né? Eu estava sentindo muita solidão, meus filhos tinham ido embora, essa história, ela sempre acontecia e me incomodava um pouco. Mas no meio desse caminho, depois que eu comecei a pintar os bebezinhos, esses bebezinhos maravilhosos, eu percebi uma coisa sensacional. No início, eu ficava meio insegura porque eu achava que eu ainda não era tão boa na pintura e nem tinha certeza se isso ia ficar bonito, se tudo isso ia dar certo na minha vida. Mas enfim, segui em frente com a cara e com a coragem, principalmente porque eu mesmo estava adorando pintar cada bebezinho que eu fazia. E a cada um eu ia me sentindo mais confiante e foi assim que as coisas aconteceram na minha vida. Eu fui praticando, fui fazendo mais um e mais dois, e de repente eu estava fazendo vários. E foi assim que meu trabalho se destacou. Foi assim que as pessoas começaram a me enxergar, a ver o meu trabalho, que virou um trabalho, né? O que era hobby de uma hora para outra virou um trabalho. Mas nessa minha trajetória, entre pintar e daí já começando a vender de uma hora para outra, eu descobri que se eu fosse me aprimorando, fosse procurando aprender cada vez mais e modificar um pouquinho do que eu, na verdade, estava aprendendo, porque durante o meu aprendizado eu tive algumas dificuldades, então eu percebi que de repente eu também podia, além de fazer, continuar aprendendo, aprimorando cada vez mais o que eu estava fazendo, melhorando a cada dia, claro. Eu percebi que eu podia também ensinar outras pessoas a fazerem isso, né? As pessoas que, como eu, estavam desejando aprender alguma coisa para preencher o seu tempo, aprender um hobby novo, alguma coisa artesanal que era tão valorizada como a arte reborn, por exemplo. E eu percebi que muita gente nesse período, todo nesse meio de tempo, queria muito comprar tudo que eu fazia. Aí o que eu fiz? Eu comecei a postar, né, os meus bebezinhos, fiz uma página para os meus bebês a princípio, bem amadora, não entendi absolutamente nada disso. Então, lá no começo, eu comecei a postar os meus conteúdos, ia colocando na internet, do jeitinho que eu sabia. Eu sabia muito pouco, mas enfim, eu queria mostrar o meu trabalho. E aí as pessoas começaram a me enxergar e começaram a aparecer algumas encomendas. Ah, então quer dizer que se eu faço e tem gente que quer comprar, por que eu não vou vender, né? E olha que dá lá para cá, desse tempo que eu comecei a fazer meio que por hobby mesmo e por brincadeira, nem achava que ia ser tão bom, né? Eu perdi as contas de quantos bebezinhos eu já tinha feito. E fiz e vendi. Vendi até os que eu não queria vender. O que você acabou de assistir foi um pequeno trecho sobre esse assunto. Para assistir o vídeo completo, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo.